Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de quarta-feira, 10 de julho de 2024, passando das 10 horas da noite, 28 minutos, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, para trazer a notícia de que o novo texto da reforma tributária foi aprovado agora à noite na Câmara, literalmente a toque de caixa. Eu vou trazer aqui os desdobramentos em volta dessa aprovação. A oposição, a turma do PL, considera que tivemos uma vitória contra o Lula, já que a carne foi isenta e tudo mais, só que eu não considero isso uma vitória. Foi uma contenção de danos maiores, de um dano que vai ser desastroso na nossa economia, ao que tudo indica. Eu vou comentar isso mais adiante com vocês. Também temos hoje mais um escândalo no desgoverno, no regime Lula. Sabe a tal da licitação da Secom de 200 milhões com a agência, que o antagonista revelou antes que já tinha o vencedor? Pois é, caiu por terra com suspeita de fraude. Vou comentar com vocês isso mais adiante também. E também quero começar esse vídeo já trazendo um caso que muita gente julga Bolsonaro, inclusive gente da direita, de forma completamente injusta, dizendo que Bolsonaro abandonou Daniel Silveira, que Bolsonaro abandonou seus aliados que estão detidos e tudo mais. Eu nem gosto de ficar refutando isso, porque para mim é uma perca de tempo, sabendo que Bolsonaro faz muita articulação em bastidores e que muitas das vezes ele solicita que não divulgue, mesmo que a patota fique julgando que ele abandonou. Porque quando faz ali em off, faz em bastidores as movimentações, consegue ter alguns êxitos. Mas hoje chegamos no ponto que Dona Paola Silveira, a esposa do Daniel Silveira, vem a público trazer uma foto com Bolsonaro com o seguinte texto: hoje foi recebida pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, único, prestem atenção no que ela diz, único líder da direita no Brasil. Uma conversa excelente e positiva. Boas coisas virão. Não é porque Bolsonaro não comenta que ele não está articulando. Ela traz aqui, ó, boas coisas. Ele nunca, ouviram bem? Nunca abandonou Daniel Silveira e a mim. A direção que ele apontar, seguimos. Obrigada, presidente, por tudo. Então, se você que está me assistindo aí, você é da patota que julga que Bolsonaro abandonou Daniel Silveira, eu espero que você repense, porque a própria esposa de Daniel Silveira vem a público expor aquilo que a gente sempre soube, mas que infelizmente a direita limpinha, porque sim, se você ataca Bolsonaro por isso eu te considero da direita limpinha, cai por terra, ok? Bom, e falando ainda, né, sobre questões aí de aliado de Bolsonaro, hoje temos mais uma comprovação aí do Felipe Martins, outro, né, que usam para atacar Bolsonaro. Agora o Globo Política traz aqui uma manchete que, olha, bizarra. Operadora de telefonia envia aquela pessoa que eu não posso dizer o nome, a localização de aliado de Bolsonaro que tenta comprovar que não fugiu para os Estados Unidos. E a Sarita comenta, né? Nem a Folha foi tão canalha na chamada quanto o Globo. Folha de São Paulo, dados de operadora mostram celular de Felipe Martins no Brasil durante estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos. Informações foram enviadas pela TIM ao Supremo que provam que ele não viajou com o ex-presidente, diz defesa aí do ex-assessor que está detido. Não tenho dúvidas também que Bolsonaro trabalha nisso nos bastidores, assim como, só para recapitular quem tem memória curta, Bolsonaro segue também articulando pelos presos de 8 de janeiro, inclusive, muitas das vezes, em sigilo total, não sigilo de justiça, né, mas ele sem expor, e às vezes acontece de ter alguma notícia aí que outras pessoas vazam do Bolsonaro. Como, por exemplo, no projeto de anistia, ele pediu para que não incluíssem ele, para que passasse de forma mais fácil ou com menos dificuldade. Então, sim, Bolsonaro segue articulando. Bom, vamos falar agora um pouco disso aqui que é interessante. Mais um escândalo da Secom, mais um escândalo do Lula, mais um escândalo envolvendo pimenta.
Ministro do TCU manda a Secom de Lula suspender licitação de 200 milhões após suspeita de fraude ótima. Processo é referente à contratação de 4 empresas para fazer a comunicação digital do sistema do Executivo. Secom afirma que não foi notificada sobre o procedimento e aguarda para tomar as providências cabíveis. A Sarita falou ali no post anterior da canalice da Globo. E ela não para naquele post, naquela manchete lá, ela continua nessa. Imagina se isso fosse na questão de Bolsonaro, fosse no governo de Bolsonaro, se já não estavam pedindo cadeia para ele na própria manchete. Mas como é do Lula, lembrando, né, que Globo é o principal beneficiário aí de verbas publicitárias, aí de verbas do governo, vamos lembrar que de o entre parênteses, né? Agora, presta atenção no texto. Aqui eles trazem, né, a notícia, a manchete, Tribunal aí de Contas da União determinou nessa quarta-feira que a Secretaria da Secom aí suspenda a licitação. Aí, em vez de eles trazerem já o ponto, não. Veja a nota na íntegra agora sobre o caso. Olha só. E aí vem fotinha de pimenta, cronologia da licitação. Olha o tamanho do textão. Vai vendo. Vai vendo. Para somente, quase na metade, para o final da manchete, aparecer aqui o motivo da fraude. A licitação. Olha o tamanho do textão, para aí sim eles falarem. A decisão de Haroldo Cedras leva em conta a informação produzida pela área técnica do TCU que aponta indícios de irregularidades graves na licitação no início do mês de julho. A licitação para a escolha das empresas ocorreu em abril. No dia 23, segundo o relatório, um jornalista do portal Antagonista divulgou apenas, usando as iniciais das redes sociais, que as vencedoras seriam as empresas Aérea Comunicação, Moringa Digital, BR+, e Usina Digital. Ou seja, eles fizeram um baita de um textão, que a gente sabe que muitas das pessoas não vão ler, só vão ler ali o início. Tentaram fazer toda uma defesa, trazendo o lado do governo, para somente aqui, ó, quase no fim do texto, eles trazerem de fato a denúncia. A Bárbara comenta um pouquinho sobre isso. TCU derruba a licitação de 200 milhões da Secom do Dilma para gerenciamento de mídias. Por que derrubou? Por irregularidades igual a do arroz. MPF dorme em berço esplêndido. E deixa eu fazer aqui um entre parênteses também sobre questão do jornalismo da Globo. A imagem dessa turma tá tão feia, não pense que a população não tá vendo, fora vocês que me assistem. O Kim Paim até traz aqui, ó. Olha que situação interessante. Eu trouxe o vídeo lá que eu ainda falei, ó, isso aqui talvez seja profético, da faxineira aparecendo, né, ao vivo na Globo News. E aí o Estadão traz: funcionária da limpeza não será demitida após aparecer ao vivo na Globo News. Uma coisa que acontece. E aí eles prestando conta. E o Kim Paim comenta: tiveram que avisar que não vão demitir. Por aí vocês veem como a imagem da Globo vai de mal a pior. Bom, agora vamos falar sobre o que para mim não é vitória nenhuma, que é a tal da aprovação do novo texto da reforma tributária com 336 votos pelo sim e 142 pelo não. Marcel Van Hatten traz aqui: há 30 segundos de abrir o painel de votação, o novo texto da reforma tributária foi protocolado. Aberta a votação, quase nenhum deputado sabia o que estavam votando. Nem eu. Votei contra. Mesmo assim, ganhou sim e está aprovado o texto ainda desconhecido. Salsichas e leis. E aí ele traz aqui, ó, protocolado às 19 horas 39 minutos e 40 segundos, votação aberta, como se vê o print, 19 horas e 40 segundos. Deixa eu até abrir aqui, ó. Isso aqui é interessante a gente dar uma ênfase. Deixa eu abrir as duas imagens. Aqui é os documentos, ó, tá? Aqui do lado, deixa eu dar um zoom aqui para vocês acompanharem junto comigo, ó, tá aqui, ó. Apresentação, 10/7/24, 19 horas, 39 minutos, 40 segundos. E aqui o print também. Cadê? Aqui. Que vocês conseguem ver melhor ainda, ó. Ou seja, hoje foi aprovado na Câmara algo que ninguém sabe o que tem no texto. A Bia Kiss,
ainda traz aqui, né, uma vitória parcial do PL, do partido PL da oposição contra as... Eu não sei nem como caracterizar. A questão da carne. Eu podia usar um nome aqui, um adjetivo, mas vou usar aqui o tema, né, que é a questão da carne. E aí a patota do Lula traz. Urgente. Relator do projeto da regulamentação da reforma tributária, Reginaldo Lopes, do PT, inclui carnes, peixes, proteínas, cesta básica e itens não serão tributados. Medida vai levar o imposto IVA, mas barateará os alimentos para todos os brasileiros. E aí a Bia argumentou aqui, refutou. Você só omitiu que o destaque apresentado foi do PL e que o relator só acatou aos 45 minutos do segundo tempo porque viu que o governo ia sofrer uma derrota estrondosa, iria perder nos votos e sofreria um vexame político os que votassem contra o nosso destaque de zerar o imposto da carne, do queijo e do sal. Eu até questionei a Bia, eu não sei se ela vai me responder, mas eu fiquei pensativo. Então, pera lá, eles incluíram esse destaque e conseguiram aprovação. E eu levantei a dúvida que, sinceramente, eu quero entender. Bia, então tinha como não aprovar e só pela emenda vocês aprovaram? É isso? Um texto desconhecido foi aprovado por aceitarem uma emenda? Eu quero entender isso. Acabou de acontecer, não vou julgar, mas a forma que ela colocou, eu fiquei com essa impressão. Vamos aguardar. A Rose comenta: passou. A pergunta que fica é: por que deixar esse assunto ficar quieto desde o ano passado? A reforma tributária não é decidida no X, e sim na Câmara. E aí ela traz aqui a votação, o painel. E só lembrando, né? O porquê isso aqui foi aprovado. A gente sabe. A Tsuki expõe. Quais as chances daqueles que receberam as emendas parlamentares em traírem o governo? E aí ela traz a data. 1º de julho, em semana de tributária, o governo vai liberar 10 bilhões em emendas parlamentares, que já não é mais orçamento secreto, né? Ou seja, 10 milhões de orçamento secreto que agora é chamado de emenda. E aí, no dia 8, o governo libera 9 bilhões em emendas. Em uma semana, total do ano soma quase 30 bilhões de reais de orçamento secreto, deixando bem claro. Essas são as principais manchetes dessa quarta-feira, desse finalzinho de quarta-feira. Sinceramente, tirando a parte ali da Paola Silveira com Bolsonaro, o resto, não sei nem o que dizer. Mas eu volto a bater naquela tecla. A gente tem que se apegar na fé. E vendo, né, para onde o Brasil está caminhando, eu acho que não existe melhor hora para o milagre de Deus acontecer. É quando não tem mais solução. Quando as coisas humanamente, né, quando a gente fala assim, a gente pelas nossas mãos a gente não consegue mais dar jeito, porque isso é um sistema viciado com pessoas, né, sem o menor caráter, sem o menor pudor, que só Deus pode dar jeito. E por isso, eu acredito que muito em breve a gente vai ter uma reviravolta diante desse cenário, onde dia após dia a gente toma uma lapada atrás da outra e não me desce. Pauta ideológica, quando eles sabem que vão perder votos, eles recuam. Mas econômica, onde o povo não se liga muito, eles avançam. Ferrando literalmente, a tudo e a todos sem o menor preconceito. Por isso eu acredito, muito em breve a gente vai ter uma reviravolta. Orem, jejuem, intercedam pela nossa nação. Eu acredito que só com muita oração, com muito jejum, com muito joelho dobrado, a gente vai conseguir reverter isso. É difícil, mas para Deus nada é impossível. Curta, comenta e compartilhe. Se quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, do lado tem o QR Code, abaixo da chave Pix, você pode colaborar financeiramente aí com o nosso trabalho também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.